Com a presença, bom dia a todos, com a presença dos deputados Alex Brasil, Pepe Colasso, Maurício Peixe, deputado Napoleão Bernardes, deputado Vonei Weber. Dessa forma, vendo o quórum regimental, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto, então, à discussão e votação das atas da 16ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuídas previamente aos senhores deputados membros desta comissão. Coloco em discussão, votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado, então, a ata da 16ª reunião ordinária. Primeira pauta da ordem do dia, discussão e votação dos votos já proferidos em matérias com vista, devolvidas em razão da nova composição da Comissão de Constituição e Justiça. E o primeiro é o projeto de lei 0306/2024, de autoria do deputado Cleiton Fossá. Que dispõe sobre a isenção de imposto de transmissão, causa-mortes e doação para herdeiros, legatários ou donatários portadores de moléstias graves e que, cumulativamente, não possuem rendimentos superiores a 5 salários mínimos. O relator da matéria é o deputado Pepe Colasso. Um parecer favorável, que eu coloco em discussão, senhores deputados. Presidente, bom dia a todos, né? Bom dia, deputado Napoleão, bom dia, Alex Brasil, Vonei Weber, o nosso presidente Pepe Colasso. Eu entendo como não há legalidade, né? Por isso eu vou pedir vistas para fazer o estudo e apresentar parecer divergente. Pedido de vistas do deputado Maurício Peixe. O segundo é o projeto de lei 0471/2024, de autoria do deputado Lunelli, que dispõe sobre a apresentação pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de relatório atualizado quadrimestral com as informações dos indicadores de evolução e situação das obras nas rodovias estaduais e adota outras providências. Relatoria do deputado Vonei Weber. E tem o parecer favorável, coloco em discussão. Presidente, eu vou questionar, não que eu seja contra, até porque tudo que é apresentado aqui é importante e favorável. Mas as comissões, principalmente a que trata de infraestrutura, ela tem a prerrogativa de convidar ou convocar o secretário a qualquer momento. O que é obrigatório sempre é a apresentação do relatório de saúde e do quadrimestre, né? Das outras não, porque é obras que já está em acompanhamento, já está no portal da transparência, todos já sabem, e a secretária, aqui a comissão pode convocar a qualquer momento o secretário. Acho que isso aqui é uma lei que ela não é para 1 ano, para 2, é para sempre, e daí pode ter dificuldades. Tirar o secretário da função dele, né, para vir aqui fazer uma explanação, sendo que pode ser a qualquer momento. Não sou contra, mas acho que não haveria necessidade. Só esse é o meu entendimento. Senhor presidente. Deputado Vonei. Como diz o deputado Márcio Machado, com toda a venha, né? Sempre ao nobre colega deputado Maurício, nosso líder do governo. Esse projeto, ele nada mais é do que dar oportunidade de tempo em tempo, o secretário vir aqui e dar os esclarecimentos que muitas vezes, ou que todos os dias, deputados e lideranças das regiões e também os nossos deputados estão lá abrindo audiência na Secretaria de Infraestrutura para buscar esclarecimento, como está essa obra, como está aquela obra, por que não vai, por que aconteceu. Então, tipo assim, evitaria, talvez, um monte de audiências de forma continuada aí, que nós temos que ir lá para simplesmente buscar esclarecimento para poder dar uma resposta àqueles também que nos cobram, uma vez que nós somos o para-choque da sociedade catarinense. O deputado vai para casa, para a região dele, percorrendo os caminhos, indo ao encontro das lideranças, e quando a gente chega para entender as demandas em cada região, os questionamentos chegam,
nós anotamos e viemos para a audiência na Secretaria de Infraestrutura. Então, eu penso que sempre vamos ter problema de obras, que não é questão de culpa do Estado, do governo, mas sim, muitas vezes, de uma questão ambiental, de uma questão de um erro no projeto, que isso pode acontecer. Projeto que dá problema é aquele que sai da gaveta e coloca em execução. E também por questões de uma empresa que muitas vezes não tem comprometimento, não tem compromisso com o Estado, não tem compromisso com a obra, que muitas vezes acaba fazendo do Estado de Santa Catarina, do orçamento do nosso Estado, uma carteira continuada, porque participa de licitação aqui, licitação lá, e vai pegando licitação, e não tem pulmão para tocar essas obras todas, e aí fica tocando em câmera lenta, para garantir, e ninguém tira isso deles, esse direito, para garantir, né, uma continuidade de trabalho a longo prazo. Sendo assim, não para a obra, mas toca de câmera lenta. Justifica que é a chuva, justifica que é aquilo, não toca a obra. Quando aperta, para a outra que está encaminhada e vem para essa, e fica rodando. Então, eu penso que são várias as dificuldades, são várias as situações que uma prestação de contas, uma explanação de como está todo o movimento do Estado, e aí sim, por lei, faz com que a infraestrutura, com a sua equipe, também se planeje, se programe para, no dia dessa prestação de conta, ele vem com todo um portfólio de informações, vem com todo o embasamento e deixa nós aqui muito bem esclarecidos para nós também levar essa resposta ao cidadão catarinense, o qual, na verdade, pela prestação de conta instalada aqui em lei, a sociedade catarinense já vai observar também essa prestação de conta e já vai ter informação antes de nós estar levando de volta para lá. Mas seria simplesmente, eu acredito e aí aqui não estamos falando do governo, estamos falando do Estado. O Estado tem esse compromisso de deixar o cidadão catarinense informado e principalmente nós, lideranças, para fazer com que o nosso Estado consiga prosperar e entender que o problema essa obra é a empreiteira e aí de forma oficial já está ali falado. Não tem que ir lá numa entrevista ou coisa e outra dizer, essa obra não está acontecendo porque a empreiteira não está comprometida, porque ela está deixando de fazer, ela quer receber, mas não tem medição, ou se tem medição, mas está tudo errado, não cumpriu, e aí fica aquela politicagem, muitas vezes, instalada na sociedade. Seria um basta, realmente, para aqueles que não têm compromisso com o nosso Estado de Santa Catarina. Continue a discussão. Contraponto, né? Eu entendo perfeitamente e eu vejo que até é bom para o governo. Quanto mais transparência, mais informações se der, melhor para o governo. Eu não estou falando aqui como governo, né? Estou falando como parlamentar e aqui a Assembleia. A partir do momento que você faça uma lei, ela se torna aí para toda a vida, né? Até que mude, porque eu posso entrar, como o senhor entende que infraestrutura é o mais importante para a prestação de contas, eu posso entender que as infraestruturas da Secretaria de Educação também são importantes. Eu vou fazer uma lei para cada 4 meses, a Secretaria de Educação apresentar aqui todas as obras, reforma que tiver. Eu entendo também que a assistência social é importante, então, cada 4 meses apresentar a associação. E aí vai todas as secretarias, e aí aqui a Assembleia Legislativa vai começar a legislar e ver e só acompanhar aquilo que for apresentado há 4 meses. Vou voltar a repetir, não sou contra, assim, só tomar um cuidado, né, para que a gente não exagere, que seja uma que é mais importante, talvez a infraestrutura. No nosso entendimento hoje aqui, mas talvez para outras seja mais importante. Só quero deixar esse registro. Continue a discussão. Gostaria de contribuir, então, mais um pouco. Me alertou agora, deputado Maurício, essa questão das outras secretarias, pois eu penso que a nossa Casa Legislativa, se uma vez a cada 4 meses, se ela não tiver condições de receber aqui cada secretário, então, para prestar conta das obras e infraestrutura que está acontecendo, realmente eu acho que o nosso calendário é super apertado. Eu quero acreditar que não, então seria importante mesmo até, então, logo nós criar já todas as secretarias que têm na sua pasta serviços, que venham aqui prestar conta. Se é mais ou se é menos, venha aqui prestar conta mesmo. E outra, não é prestar conta, é esclarecer como está a pasta. Igual uma empresa, uma grande empresa, ela tem reunião, ela tem a reunião da diretoria mensalmente, e quem não faz isso, de verdade, está no caminho do fracasso.
e o nosso Estado ele não pode estar no caminho do fracasso. Ele tem que estar bem informado, tem que estar bem alinhado, tem que prestar conta sim, e fazendo com que nós, lideranças, possamos também levar essa informação lá para a base, que é onde o serviço tem que ser entregue. Então, eu penso que já vamos abrir o leque, não só na infraestrutura. Se não nesta aqui, mas a sugestão aqui já é uma emenda aqui, então, uma emenda substitutiva global aqui, inserindo todas as secretarias prestadoras de serviço, de obras, de infraestrutura que precisa, sendo no social, sendo na Fundação Educação Especial, sendo na infraestrutura direta, sendo na educação, que tem muita obra hoje. Nós temos aí mais de 1.000 escolas espalhadas pelo nosso estado afora, o qual requer realmente, né, um atendimento muito forte. E aqui eu digo, é para contribuir e ajudar o governo a conduzir essa grande máquina que é o nosso estado de Santa Catarina. Eu acho que vem de encontro a uma grande saída, uma vez de que o grande problema muitas vezes está naquelas empresas que não têm compromisso com Santa Catarina, não tem compromisso mesmo. Usam o Estado, o orçamento, para fazer uma carteira continuada aí de garantia de obras, mas ficam tocando em câmera lenta. Qual seria a sugestão, então? É fazer uma emenda substitutiva global? Alguém vai pedir vista para apresentar essa emenda? Qual é a sugestão perante esse debate? Pois então, acho que a sugestão é essa. Dá para retirar de pauta, né? Retiro de pauta. Vamos retirar de pauta. Fazer encaminhamento da sua emenda substitutiva global, conversar também com o próprio titular do projeto, o autor, e buscar esse alinhamento, fazer com que nós possamos entregar uma ferramenta que, de verdade, coloca todo o Estado aí no compromisso. Eu retiraria de pauta para a gente colocar o mais breve possível, semana que vem na outra. De imediato. Não colocaria todas as secretarias. Não. Exatamente. Não, as que têm obras. Ok. Está retirado de pauta, então, o projeto de lei 0471. Projeto de lei 0521/2023, autoria da mesa, que institui o programa de agentes da paz no âmbito da Secretaria Executiva da Cidadania e Cultura da Paz do Estado de Santa Catarina, a fim de promover a participação cidadã na construção de uma cultura de paz. Relatoria da deputada Ana Campanholo. Tem o parecer favorável com emenda substitutiva global. A emenda substitutiva global ela apenas ajusta o texto à Constituição. Parecer favorável, coloco em discussão, senhores deputados. Vou pedir vistas, então, para analisar a emenda. Pedido de vistas, deputado Maurício. Maurício Peixe. Encerradas as discussões dessa primeira parte da ordem do dia, agora passamos os trabalhos dos senhores deputados, com a palavra do deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados. Eu tenho o PL de número 0012/2025, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a disponibilização de exemplares da Bíblia Sagrada nas unidades de ensino do Estado de Santa Catarina. Facultando sua doação por pessoas físicas e jurídicas. O projeto ele foi lido em 4 de fevereiro de 2025 e, após diligência solicitada a esta relatoria, retornou sem manifestação por parte do Poder Executivo, o que não impede sua regular tramitação nessa Casa Legislativa. Em análise, entendo que a proposição observa os requisitos constitucionais e legais. Foi apresentada na forma adequada, projeto de lei ordinária, e trata de matéria de competência concorrente, o que permite sua apreciação no âmbito estadual. Não se trata de despesa pública obrigatória, pois os exemplares podem ser doados, conforme previsto no texto. Ainda que o Estado seja laico, a laicidade não impede o reconhecimento do valor cultural, histórico e literário da Bíblia, que é uma das obras mais traduzidas e lidas da humanidade. Sua presença nas bibliotecas escolares, ao lado de outras obras, representa uma forma de garantir acesso à diversidade de conhecimento e não configura imposição de crença.
Por entender que a proposta é juridicamente admissível, apresento também emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º para ampliar sua redação e permitir que as doações possam ser realizadas também por pessoas físicas e jurídicas de outros estados da Federação, ampliando as possibilidades de recebimento das obras pelas escolas catarinenses. Diante disso, meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei de número 0012, com a emenda modificativa já apresentada. Projeto de lei 0012/2025, de autoria do deputado Jair Mioto. Tem o parecer favorável do deputado Vonei Weber com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. É modificativa. Parágrafo único. Desculpa, com emenda modificativa. Coloco em discussão. Presidente, preciso me manifestar, né? Até é estranho não ter já uma lei, né? Porque nos municípios, vários municípios têm essa lei de ter na biblioteca pública, né? E nas escolas também na biblioteca. Mas aí vai ter uma briga saudável, né? Que tem tanta gente para doar a Bíblia, que vai Bíblia de tudo quanto é tipo lá, né? Qual é a Bíblia oficial que vai ser utilizada nas escolas, né? Porque tem vários tipos de Bíblia. É a interpretação de cada uma, né? A Igreja Católica, por exemplo, tem a Bíblia Ave Maria. O evangélico não vai aceitar uma Bíblia Ave Maria. Então, isso que deixou um pouco aí nesse meio, que vai deixar as escolas escolher, né? Então, só para alertar, porque deveria ter assim um regramento maior, porque não existe uma Bíblia oficial. Tem vários modelos, várias edições, e aí vai ser uma briga, que eu digo, saudável, para ver quem chega primeiro e coloca em primeiro a Bíblia. E aonde colocar a Bíblia na escola, né? Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis como estão... Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, projeto de lei 0012/2025, emenda modificativa. PL de número 19/2025, de autoria da deputada Paulinha. Esse PL eu retiro ele de pauta. Retirar de pauta o projeto de lei 0019/2025. PL 0245/2025, de autoria da deputada Luciane Carminati, que estabelece a exigência de garantia de ações de abono de faltas às empresas que contratarem com o Poder Público Estadual. Sobre esse projeto, eu requeiro diligência à Casa Civil para que traga manifestação da Secretaria de Estado da Administração e da Procuradoria-Geral do Estado. Diligência. Isso mesmo. Projeto 0245/2025, pedido de diligência, esse projeto de autoria da deputada Luciane Carminati. Eu coloco em discussão o pedido de diligência do relator, deputado Vonei Weber. Coloco em votação, os favoráveis permanecem como estão, fica aprovado. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Vonei. O próximo a apresentar o trabalho do deputado Matheus está ausente. O próximo seria o deputado Fabiano da Luz, que está ausente. Me pediu para que eu pudesse fazer a leitura de um projeto de lei, que ele é relator e é apenas uma declaração de utilidade pública. Então, eu vou fazer a leitura em nome do deputado Fabiano da Luz, para apreciação posteriormente dos senhores deputados. É o projeto de lei 0236/2025, de autoria do deputado Marquito. Esse projeto ele declara de utilidade pública a Associação Cultural do Hip Hop de Biguaçu e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O voto do deputado Fabiano da Luz, que é o relator dessa matéria, é o seguinte: assim, procedendo à análise dos autos, constatei que a matéria atende adequadamente às determinações legais que regem a espécie, bem como aos demais pressupostos regimentais a serem observados por esse colegiado. Diante do exposto, voto, no âmbito desse colegiado, pela admissibilidade do projeto de lei número 236/2025, assinado o deputado Fabiano da Luz. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei 236/2025.
Passo a palavra ao deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-lo e os demais colegas deputados que compõem a nossa Comissão de Constituição e Justiça e todos aqueles que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Começo pelo PL 140/2025, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a proteção de igrejas, templos de qualquer culto, centros religiosos e demais espaços de manifestação da fé contra atos de intolerância religiosa, discriminação e vandalismo no Estado de Santa Catarina e cria mecanismo de denúncia, fiscalização e responsabilização. Diante da necessidade de compreender possíveis gastos ao Estado e a operacionalidade do proposto nesse projeto de lei, peço diligências à Casa Civil para que esta encaminhe à Secretaria do Estado de Segurança Pública e à Procuradoria-Geral do Estado para que se manifeste sobre o tema, conforme previsto no artigo 71, inciso 14 do Regimento Interno dessa Casa. Projeto de Lei 0140/2025, de autoria do deputado Paulinho, tem o pedido de diligências do deputado Alex Brasil. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência. O próximo PL é o 547 de 2024, de autoria do deputado Volney Weber, que declara de utilidade pública a Associação dos Rotarianos de Lauro Miller, com sede no município de Lauro Miller, e altera o anexo da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos formais previstos na Lei Estadual nº 18.269, de 2021, que dispõe sobre a concessão e manutenção de títulos de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação introdutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, com fundamento nos regimentais artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0547 de 2024. Projeto de Lei 0547/2024, de autoria do deputado Volney Weber, tem parecer favorável. Não tem emenda, né? Não. Parecer favorável do relator deputado Alex Brasil. Coloco em discussão. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer ao deputado Alex Brasil, não só pela sensibilidade, mas sim pela responsabilidade e compromisso, o qual avaliou toda a documentação e, nesse momento, já, através do seu relatório, traz esse projeto aqui com o voto favorável, contribuindo com os demais colegas. A gente conhece essas entidades e quando a gente está mais perto de cada uma delas, conhece com mais propriedade. E o Rotary aqui, no município de Lauro Miller, assim como muitos outros, mas nós estamos falando especificamente do Rotary Clube de Lauro Miller, com sede no município de Lauro Miller, ele faz um relevante trabalho, principalmente para as pessoas mais necessitadas, com campanhas e trabalhos, conscientização, enfim, né? O qual esse trabalho que eles proporcionam à sociedade catarinense, e mais, nesse caso, principalmente à região sul, ele é de relevância para mudar e melhorar a vida do cidadão catarinense de forma significativa. Então, é meritório, né, que a gente possa, através dessa Casa Legislativa, conceder aqui o título de utilidade pública estadual para o Rotary Clube, a Associação dos Rotarianos de Lauro Miller. Então, fico muito agradecido, deputado Alex Brasil, pelo seu parecer e voto, o qual eu peço aqui o apoio dos demais colegas para dar continuidade na tramitação desse projeto aqui nesta casa, para tão logo se transformar em lei, né, e aí sim ser reconhecido como utilidade pública estadual. Continue a discussão. Coloque em votação o referido projeto. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado. Dando continuidade, vamos ao PL
182 de 2025, de autoria também do deputado Volney Weber, que declara as esculturas do paredão do município de Orleans integrante do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina e altera o anexo 1º da Lei 17.565, de 6 de agosto de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Trata-se, então, da proposição do deputado Volney, que visa declarar as esculturas de paredão do município de Orleans integrante do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Ao analisar o projeto de lei sobre essa ótica, constata a inexistência de vício de iniciativa ou usurpação de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Ademais, com grande valor histórico, artístico, religioso, as esculturas do paredão em Orleans foram idealizadas em 1977 e iniciadas em 1980 pelo artista Zé Diabo, a convite do padre João Leonir Dal Alba. Representam passagens bíblicas esculpidas em rochas às margens do Rio Tubarão. Dada a sua importância, merece reconhecimento como patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. No exame da técnica legislativa, verificou-se a necessidade de promover ajustes na emenda no artigo 1º da proposição, com o objetivo de corrigir questão gramatical relacionada à concordância verbal e nominal. Além disso, foi ajustada a redação da emenda, redigida integralmente em caixa alta, para adequá-la ao padrão da formatação adotada por essa Casa Legislativa. Ressalta-se que tais alterações são estritamente formais e não implicam modificação de conteúdo ou de mérito da proposta. Diante do exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 182 de 2025, com a emenda modificativa proposta a fim de aprimorar a técnica legislativa. Projeto de lei 0182/2025, de autoria do deputado Volney Weber, tem o parecer favorável do deputado Alex Brasil. Coloca em discussão. Senhor presidente, esse patrimônio ele está situado no nosso sul do estado, no município de Orleans, na rota turística aí dos caminhos da Serra, né? E além de nós inserir isso por lei, obra tão importante como patrimônio cultural do Estado, isso também, por estar em lei isso reconhecido, automaticamente entra também na plataforma da nossa estrutura turística do Estado de Santa Catarina. Entra no sistema, o qual, quando as pessoas que vêm visitar, o turista que vem visitar Santa Catarina, que cria um roteiro, sendo ele cultural, sendo ele diferente tipos de turismo, automaticamente ele consegue fazer um roteiro sabendo que na plataforma do nosso Estado de Santa Catarina ele vai encontrar todos os equipamentos que estão naquele trajeto, o qual os paredões, as esculturas do Zé Diabo, que são as esculturas em paredões, em rochas, elas também vão estar ali nessa plataforma do Estado, numa questão para você organizar o seu roteiro turístico. Então, isso vai, com certeza, ser uma ferramenta importante também para aquele que vem nos visitar, sendo ele do próprio Estado, sendo ele de outros estados e também sendo do mundo, porque recebemos pessoas que valorizam isso de diversas partes do mundo. Então, ele tem um endereço certo, ele tem como encontrar os nossos equipamentos turísticos pelo nosso estado afora. Sendo assim, é muito importante que esse projeto ele dê continuidade e buscamos aí a sua aprovação e que possamos oferecer, então, também esse equipamento tão importante que é as esculturas do Zé Diabo, que estão lá cravadas em rochas no município de Orleans, que ele entre no calendário e entre na estrutura de informações turísticas do nosso estado de Santa Catarina. Continua a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0182/2025. Próximo PL é o 0194 de 2023, de autoria do deputado Sérgio Mota, que declara de utilidade pública a ONG Com Fé pela Vida, com sede no município de Joinville,
e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Nos termos do disposto no inciso 6º do artigo 130 do Regimento Interno dessa Casa, fui designado por redistribuição a relatoria do projeto 0194 de 2023, por meio do qual se pretende declarar como utilidade pública estadual a ONG Com Fé pela Vida, com sede no município de Joinville. Com efeito da análise cabível, constatei que anteriormente foi requerido diligências internas ao autor e que restou parcialmente respondida. Dessa forma, entendo ser necessário recorrer ao disposto no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno dessa Assembleia para solicitar nova diligência interna ao autor do projeto de lei em pauta, deputado Sérgio Mota, a fim de que encaminhe aos autos a ata da fundação, o estatuto social e a ata da eleição e posse da diretoria em exercício, todos com registro em cartório, relativos à entidade que ora pleiteia o reconhecimento de utilidade pública estadual, conforme a exigência dos incisos 4, 5 e 7 do artigo 3º da Lei 18.269, de 2021, para que então se proceda à devida análise do processo. Pedido de diligência ao projeto de lei 0194/2023. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0194. Por fim, temos o ofício 0011 de 2025, de autoria da entidade social que da Associação das Voluntárias de Saúde do Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, solicitando a alteração da lei que a declarou de utilidade pública para dar nova denominação à entidade, ficando a Associação de Voluntários de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente, AVOS. A entidade social apresentou a solicitação acompanhada do Estatuto Social com a alteração da nomenclatura e a comprovação atualizada de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, bem como a ata da reunião que realizou essa alteração, conforme exige o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 18.278 de 2021, de modo que estão cumpridas todas as exigências de lei da Lei 18.278 de 2021. Assim, para que se proceda à alteração pretendida, faça necessário o encaminhamento de um projeto de lei com o objetivo de modificar a denominação constante no anexo único da Lei 18.278, de 20 de setembro de 2021, substituindo a nomenclatura anterior, Associação de Voluntárias de Saúde do Hospital Infantil Joana de Guzmão, para Associação de Voluntários de Apoio à Assistência à Criança e ao Adolescente. Diante do exposto, voto no âmbito desse colegiado pela continuidade da tramitação do ofício 0011/2025, na forma do projeto de lei de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça, conforme proposição anexa. Não. Ofício 0011/2025, de autoria da entidade social Associação dos Voluntários de Saúde do Hospital Infantil Joana de Guzmão de Florianópolis, tenho parecer favorável do relator Alex Brasil. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o ofício 0011/2025. Obrigado, deputado Alex. Dou a palavra ao deputado Maurício Peixe. Presidente, de autoria do deputado Alex Brasil, projeto de lei número 248/2025, que declara de utilidade pública o Instituto Humanitário, Educativo e Cultural OBDC de Joinville e altera o anexo da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto, indo para já a declaração de voto, por se encontrar tudo regular dentro das normas, eu voto, então, pela admissibilidade do projeto, portanto, não há a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Por isso, diante do exposto, com base nos regimentos, artigo 72,
1 e 15, 144, parte inicial, 209, parte final e 210, 2, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do processo processual do projeto de lei número 248/2025. Projeto de lei 0248/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, tem o parecer favorável do deputado Maurício Peixe, que é o relator dessa matéria. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado. Projeto de lei 0248/2025. Agora vai todo mundo para Joinville, tá louco. É 2 projetos, não fala com a gente, não pede permissão, nada para entrar lá, tá louco. É. De autoria do deputado Sargento Lima, projeto de lei 265/2025, que declara de utilidade pública o Instituto Casa da Mulher de Guaramirim e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Da mesma forma, indo ao voto, e dentro da admissibilidade, os documentos todos apresentados, o meu parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável do deputado Maurício Peixe ao projeto de lei 0265/2025, que é de autoria do deputado Sargento Lima. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0265/2025. Obrigado, deputado Maurício. Passo a palavra ao deputado Napoleão Bernardes. Bom dia, senhor presidente, caro deputado Pepe Colasso, deputados presentes, Alex Brasil, Volney Weber, Maurício Peixe, todos aqueles que nos acompanham aqui na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Inicio com o relator e voto ao projeto de lei 519/2024, autoria do eminente deputado Marcos da Rosa. Relatório é um projeto de lei sob análise que estabelece diretrizes para a adaptação da alimentação escolar e para o desenvolvimento de medidas inclusivas voltadas a estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, dislexia e altas habilidades superdotação nas instituições do ensino público e privado de Santa Catarina. O objetivo da proposição é garantir um ambiente educacional inclusivo que respeite as necessidades alimentares e pedagógicas desses respectivos estudantes. Esse é o relatório, eu passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Em resposta à diligência, a Gerência de Modalidade e Diversidades Curriculares destacou que, em partes, as medidas previstas já são contempladas por normativas em vigor. Embora se reconheça a existência parcial de algumas previsões, destaca-se que a consolidação e atualização dos direitos dos estudantes com necessidades específicas em um diploma legal estadual contribui para garantir maior visibilidade, respaldo institucional e uniformidade na implementação de práticas inclusivas no âmbito educacional. Nessa perspectiva, a proposta foi submetida à adaptação por meio de uma emenda substitutiva global com as seguintes características. Primeiro, substituição dos termos relativos às condições específicas para a expressão estudantes com necessidades específicas, a fim de assegurar a abrangência de atenção específica de modo a não restringi-la a um segmento com deficiência ou transtorno. Ponto 2. A retirada da menção ao terapeuta ocupacional do parágrafo 2º do artigo 2º, visto que profissional não integra a equipe técnica da rede regular de ensino. E ponto 3. A correção do artigo 5º para adequar o termo doações para dotações orçamentárias, garantindo conformidade com a linguagem jurídica e orçamentária. Dessa forma, eu concluo que a matéria encontra-se apta à regular tramitação por atender aos pressupostos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e de boa técnica legislativa. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72(1) e 15 e 144, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 519/2024 com a referida emenda substitutiva global. Projeto de lei 519/2024, de autoria do deputado Marcos da Rosa, tem o parecer favorável com emenda substitutiva global do relator Napoleão Bernardes. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, projeto de lei 0519 com emenda substitutiva global.
Passa o relatório e vota o projeto de lei 303/2025, de autoria do eminente deputado Nilson Berlanda. Relatório. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa parlamentar, autoria do deputado Nilson Berlanda, que visa instituir o Dia Estadual de Valorização e Reconhecimento do Serviço Social do Comércio SESC e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, a ser celebrado anualmente no dia 16 de maio. Na justificativa, o autor ressalta a contribuição do SESC e também do SENAC para a cidadania, cultura e inclusão social, por meio de ações voltadas às áreas da educação, cultura, saúde, esporte e lazer. O autor também destaca o papel do SENAC como referência nacional na formação profissional, contribuindo para a qualificação da mão de obra, empregabilidade e empreendedorismo. Esse é o relatório. Passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. No que se refere à iniciativa, o projeto não invade a competência privativa do governador do Estado, conforme dispõe o artigo 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado. A matéria trata sobre o reconhecimento de entidades de relevante atuação social e educacional, sem implicar aumento de despesas obrigatórias. Além disso, o projeto observa os critérios definidos pela Lei 18.532 de 2022, ao inserir adequadamente a nova data no calendário oficial do Estado. O antes exposto, com base no regimento interno da Assembleia, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 303/2025. Projeto de lei 303/2025, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Parecer favorável do deputado Napoleão Bernardes. Coloque em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 303/2025. Por fim, senhor presidente, passo o relatório e voto ao projeto de lei 323/2025. Relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar, autoria do deputado Gessé Lopes, que visa declarar de utilidade pública a Associação Desportiva Amigos do Sul, do município de Içara. Em relação ao voto, senhor presidente, toda a instrução processual está em conformidade com a legislação estadual, por isso meu voto é pela admissibilidade do referido projeto de lei. Voto pela admissibilidade do relator, deputado Napoleão Bernardes, ao projeto de lei 323, de autoria do deputado Gessé Lopes. Coloco em discussão. Em votação, fica aprovado o projeto de lei 323/2025. Obrigado, deputado Napoleão. Passo agora a fazer a leitura dos meus trabalhos na manhã de hoje. Vamos começar. Vamos começar de trás para frente. Primeiro, o projeto de lei. Estou começando pelo último, tá, gente? Projeto de lei 0238, de 2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que declara integrante do patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina a Festa do Pescador, realizada no município de Governador Celso Ramos, e altera o anexo 1 da Lei nº 17.565, 2018, consolida as leis sobre o patrimônio cultural do Estado. Eu não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria, sendo a admissibilidade medida imperiosa. Então, ante o exposto, voto pela admissibilidade e prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0238 de 2025. Coloco em discussão, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o projeto de lei 0238 de 2025. Projeto de lei 0260 de 2025, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública a Associação Educacional e Assistencial Betânia, Comunidade Betânia, com sede no município de São João Batista, e altera o anexo único da Lei nº 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei ele apresenta toda a documentação requerida, portanto, ele está apto para tramitação e eu voto, então, pela admissibilidade. Coloco em discussão o referido projeto. Presidente, quero fazer uma constatação, né, do que eu vi e estou acompanhando sobre a comunidade Betânia em São João Batista. Inclusive, sábado estivemos lá, onde houve a finalização do processo diocesano de beatificação do Padre Léo.
o Padre Léo, que passa a se designar servo de Deus, Padre Léo de Betânia, é uma comunidade que teve a iniciativa deste padre, onde ele acolhia pessoas em situação de que estavam com drogas, né, dependência química, e levava para algum lugar para tratamento. E esse lugar, então, se manifestou, se colocou-se como a comunidade Betânia, que vem crescendo a cada tempo. O Padre Léo faleceu em 2007 e ele começou essa entidade, se não me engano, foi lá em 2000, ou 99 ou 2000, até antes. E é uma comunidade de excelência, uma comunidade que está realmente transformando muitos jovens, muitas pessoas que estão em dependência e que saem delas. Mas, além disso, é um lugar de religiosidade, espiritualidade, de acolhimento, e onde vai ter um grande fluxo turista de Santa Catarina. A partir do momento que ele é declarado beato, se assim vier a ser, com certeza teremos uma peregrinação, e bem ao lado de Santa Paulina, né, de Nova Trento, vai ter várias rotas turísticas religiosas por ali. Então, é muito importante essa declaração de utilidade pública pelo projeto que eles realizam, que estão fazendo. É impressionante. O Padre Léo, originalmente, ele era de Minas Gerais, mas veio para Brusque como fráter, Léo, e depois, virando padre, ele fez essa comunidade, além de ter uma grande participação na TV Canção Nova, que é o principal meio de comunicação da Igreja Católica do Brasil. Inclusive, os cofundadores da TV Canção Nova, a comunidade Canção Nova, estiveram sábado ali acompanhando todo esse processo. Foi muito bonito e, com certeza, a comunidade de Betânia merece esse reconhecimento e a nosso apoio. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício. Continue a discussão. Em votação, projeto de lei 260/2025. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado referido projeto 260/2025 pela maioria absoluta dos membros presentes, por unanimidade dos membros presentes nessa comissão. Voltamos agora para avaliar o projeto de emenda constitucional, agora, 0001/2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera o artigo 105 da Constituição do Estado de Santa Catarina para reconhecer a atuação das guardas e polícias municipais e estabelecer condições de cooperação com o Sistema de Segurança Pública Estadual. Essa PEC ela objetiva alterar o artigo 105 da nossa Constituição Estadual para reconhecer expressamente a atuação das guardas e polícias municipais. Ela estabelece condições para a cooperação com o Sistema Estadual de Segurança Pública. Segundo a justificativa do autor, ela visa fortalecer a segurança jurídica na relação entre instituições estaduais e municipais de segurança pública, facilita parcerias técnicas, operacionais e financeiras. Ele ressalta ainda a necessidade de apoio estatal na formação, capacitação, na equipagem das guardas e polícias municipais, alinhando-se dessa maneira a jurisprudência consolidada pelo STF. Ao voto, cabe a nós aqui a Constituição apreciar preliminarmente as propostas de emenda constitucional quanto à admissibilidade formal. Eu verifico inicialmente, então, que a PEC atende ao requisito formal exigido pelo artigo 49, inciso 1 da Constituição Estadual, porquanto foi subscrita por 16 parlamentares, ultrapassando o mínimo constitucional exigido de 1/3 dos deputados. Quanto às limitações circunstanciais descritas no artigo 49, parágrafo 1º da Constituição Estadual, observa-se ainda inexistir, neste momento, qualquer condição que impeça a tramitação desta proposta, tais como intervenção federal, estado de sítio ou defesa. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade da proposta da emenda à Constituição 0001/2025. Coloco em discussão. Presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento e apoio ao deputado Napoleão Bernardes por essa iniciativa. Realmente é muito boa.
Eu participei, tive uma grande participação na formulação da Guarda Municipal em Joinville. Quando ela iniciou, foi feito alguns contrários, muito debate, mas a lei era muito importante para dar o primeiro passo da constituição delas. Hoje, se não me engano, em Joinville, nós temos 120 guardas municipais e que fazem um trabalho fantástico, o concorrente com a Polícia Militar, cada um tem o seu modo de agir, a sua maneira, as suas regras, suas normas, né? Mas eles realmente fazem parte das forças de segurança. E nós temos que dar essa condição a eles, né? Inclusive de receber esses recursos que podem vir a ser destinados a eles para equipar cada vez mais a Guarda Municipal. Vários municípios já estão criando essas guardas, né, tendo o respaldo delas, e é interessante e importante para o município. Por isso eu quero parabenizar e dar o meu apoio ao deputado Napoleão. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício. Deputado Alex. Também somos signatários, né? Fomos 16 que assinaram e também faço votos aqui pela que a gente faça cada vez mais o reconhecimento das guardas municipais como essenciais à segurança pública. É uma pauta que eu me preocupo bastante, que eu me volto bastante a apoiá-la. E parabenizo aqui o deputado Napoleão por essa proposição, que com certeza vai contribuir ainda mais para que o Estado de Santa Catarina se torne cada vez mais seguro. E com segurança a gente atrai investimento, a gente atrai tudo que o Estado de Santa Catarina já atrai, né? Coisas boas, melhor qualidade de vida. E um projeto como esse só valoriza ainda mais o que o Estado de Santa Catarina já representa para o Brasil. Parabéns, deputado. Deputado Napoleão. Deputado PP, presidente, colegas, agradecer as referências aqui ao deputado Maurício Peicher, deputado Alex Brasil, o deputado presidente PP em relação ao seu voto e até no sentido de fazer justiça. Essa proposta de emenda à Constituição, por primeiro, ela foi apresentada pelo então deputado em exercício Zé Caramori. E aí, por uma questão de lapso temporal, por uma questão de tempo, né, estava por vencer o período de exercício dele do mandato, o cômputo das assinaturas não foi concluído a tempo. E aí coube a mim, então, né, enfim, como deputado titular, reapresentar aquela PEC que originalmente foi apresentada pelo deputado Zé Caramori. Mas as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Após esse período, quando nós propusemos aqui essa PEC, houve um entendimento por parte do STF, o Supremo Tribunal Federal, de que, sim, também é poder das guardas municipais o policiamento ostensivo. Mas exatamente dentro da linha mencionada pelo deputado Maurício Peicher e pelo deputado Alex Brasil, também pelo deputado PP em seu relatório. Sem concorrência, mas muito pelo contrário, em cooperação, em soma, em sinergia, todos se unindo num propósito comum. Hoje, o grande dilema dos brasileiros e a grande preocupação dos brasileiros, superando até saúde e educação, o principal problema apontado pelos brasileiros está relacionado justamente à sensação de insegurança, o medo da criminalidade. E a criminalidade ela é cada dia mais organizada. A criminalidade cada vez se une mais. Então, as forças do Estado também têm que se unir e trabalhar coordenadas, em cooperação entre si. Foi isso que decidiu, então, o STF. E agora, mais recentemente, o próprio Senado aprovou também uma proposta no sentido de, na Constituição da República, reconhecer as guardas municipais como forças de segurança. E esse é o nosso propósito, reconhecer na Constituição do Estado de Santa Catarina, dentre as forças de segurança do Estado, num sentido amplo, que também as guardas municipais, em cooperação, em trabalho conjunto com as forças policiais, também as guardas municipais são forças no Estado, nesse sentido amplo, de combate à criminalidade, de prevenção em relação aos crimes. Quando a gente tem ali a presença de um guarda nos arredores de uma escola, de uma unidade de saúde, quando a gente tem a presença física de um guarda municipal, por exemplo, a sensação de segurança é maior. E a criminalidade não se cria, a criminalidade evita. Então a ideia é exatamente somar. E essa proposta de emenda à Constituição, ela não impõe absolutamente nada, ela reconhece as guardas municipais nesse papel também de contribuintes com as forças de segurança pública do Estado e oportuniza, se o Estado assim desejar e se o município desejar, os acordos de cooperação técnica para a formação desses profissionais. Porque o Estado forma com excelência policiais militares, o Estado forma com excelência policiais civis, então o Estado tem um know-how para a formação de excelência. Então, a proposta de emenda à Constituição, ela simplesmente faculta e permite, sendo desejo do Estado e sendo também desejo daquele município, esse termo de cooperação técnica para a formação desses agentes, até para que atuem, né, de forma cooperada, né, cooperativa,
E também, eventualmente, a questão da cessão de instrumentos de trabalho, de equipamentos, de viaturas, de munição, quando for o caso. Então, agradeço muito as palavras dos colegas e, não há dúvida, é um marco importante do ponto de vista constitucional para dar cada vez mais garantia de trabalho a esses profissionais, cujo propósito último é garantir a segurança da população. E aí pouco importa, né, se o guarda municipal, se a polícia militar, o que importa é que a gente se sinta protegido e quanto mais gente na rua, melhor para toda a sociedade. Continua a discussão. Colocar em votação projeto de emenda constitucional 0001/2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Relatoria favorável. Deputado Pepe Colasso. Os deputados favoráveis em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado, então, o projeto de emenda constitucional 001/2025. Agora vamos ao projeto de lei 0231/2025, também de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui o programa de saneamento catarinense. Estabelece diretrizes para a universalização de serviços públicos de saneamento básico do Estado de Santa Catarina. Esse projeto eu vou retirar de pauta. Por último, temos a medida provisória 0265/2025, de autoria do governador do Estado, que altera o artigo 4º da Lei nº 18.672, de 2023, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense, o Fundesc, e assistência financeira para o pagamento das mensalidades dos cursos de graduação frequentados por estudantes em instituição de ensino superior, que especifica e estabelece outras providências. Esse projeto, essa medida provisória, ela diz respeito à questão da universidade gratuita, que hoje nós teremos às 14 horas, aqui às 13 horas, aqui na Assembleia Legislativa, uma audiência pública para debater esse assunto, que está muito em discussão no nosso Estado. Tendo em vista a celeridade que essa matéria necessita e a audiência pública que vai ser discutida hoje pelos senhores deputados de toda a Assembleia, que vão ter a oportunidade de estar debatendo esse assunto, com outros órgãos, universidades, estudantes interessados, nós debatemos com a presidência da Casa a importância de não deliberar essa medida provisória neste momento agora, mas também não retirar de pauta, porque nós podemos ter, ao longo do dia, também uma convocação, talvez em sessão em conjunta, entre algumas comissões, tendo em vista o debate que nós teremos na audiência pública. Então, nós vamos suspender a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, deixar ela suspensa, para que nós possamos avaliar posteriormente esta medida provisória 0265/2025. Está suspensa a presente sessão.